Olá pessoal, vou fazer a demonstração do coletor de dados da produção. O coletor de dados da produção é munido com teclado, com teclado numérico e contém as teclas de F1 e F4. A parte numérica é para inserção de dados e F1 e F4 são as funções. A primeira função a ser realizada no coletor é o cadastro de matrícula de supervisor, que é a tecla F2. Note no display que ele pede a matrícula do supervisor. Vamos estipular uma matrícula 1, 2, 3, 4. O F2 eu confirmo. Ele emite o sinal sonoro e pisca duas vezes o LED, sinalizando que essa matrícula de supervisor foi cadastrada. O segundo passo no uso do coletor de dados da produção é o cadastro de usuário, que é a tecla F3. Só que o cadastro de usuário só pode ser feito pelo supervisor, então ele pede a matrícula do supervisor. Se eu digitar uma matrícula incorreta, por exemplo, 12 e der um F3, ele não permite o cadastro e emite um buzzer longo, um sinal sonoro longo com o LED aceso, identificando que o cadastro não foi efetuado. Então vamos para o F3 novamente, cadastrar o usuário, identificação do supervisor. Eu vou digitar a matrícula correta. 1, 2, 3, 4. F3 novamente, o sistema me pede o número do novo usuário. Hipoteticamente, vamos dizer que ele é 2536. F3 eu confirmo. O cadastro do supervisor foi salvo. 2 bips curtos com 2 LEDs acesos me indica o cadastro efetuado com sucesso. Com o supervisor cadastrado e o usuário cadastrado, eu vou utilizar o sistema. Então aqui, ao lado, tem um box de teste onde eu simulo uma máquina, onde eu tenho 2 botões indicando sensores, o botão liga-desliga que indica uma chave geral e o botão pulsativo de liga motor. E o motor aqui está acoplado dentro da caixa, mas tem a ponta do eixo externo. Vamos voltar agora ao coletor. Eu vou iniciar o funcionamento do sistema. F1 eu inicio o sistema. Iniciando o sistema, pedindo para se identificar, eu vou digitar a matrícula do supervisor. 1, 2, 3, 4. E F1 novamente. Usuário inexistente. Por que usuário inexistente? Porque o sistema só aceita o início do funcionamento com a matrícula do usuário. Então vamos novamente. F1, iniciar sistema, identifique-se. Digite matrícula 2536, que é a matrícula do usuário. F1. O sistema agradece, pisca 2 vezes o LED com 2 sinais curtos sonoros indicando a habilitação do funcionamento e 2 LEDs verdes acesos. Esses LEDs indicam que eu posso ligar 2 cargas ao meu sistema. Note no display que o sistema inicia a contagem de tempo. Eu tenho um dígito P igual a 0, R igual a 0. O que significa P? P é a quantidade de peças produzidas e R refugadas, porém coletadas no sensor da minha máquina. Bom, com o sistema habilitado, eu vou ligar a chave geral da minha máquina. Com o botão pulsativo, note pelo som que a minha máquina está sendo ligada. Vamos dar um zoom aqui para observar melhor o eixo girando. Ok. Bom, com esses botões de sensores, eu posso apertá-los e indicar a quantidade de peças produzidas. Cada pulso me indica a peça produzida e esse outro sensor é a peça refugada. No caso, vamos olhar no display. Eu apertei 4 vezes o sensor correspondente a peças produzidas e 2 vezes o sensor de peças refugadas. Bom, acabei a minha produção. Eu vou finalizar o sistema. Para isso, o botão F4 é a função correta. Vou segurar F4 por 3 segundos. Está me indicando o fim do sistema, porém pedindo a matrícula. Se eu digitar uma matrícula qualquer, diferente da do usuário, por exemplo, 47, usuário inexistente, o sistema continua contando o tempo e não desligou as minhas cargas. Portanto, eu vou segurar o F4 novamente. Fim do sistema. Vou me identificar com a matrícula correta. 2536. O sistema agradece e desliga as cargas. A minha máquina não funciona mais.
porque o sistema impossibilita o uso dela. E note que num software apropriado para comunicação com o RS-232, eu tenho os dados em binário, está um pouco pequeno, mas apenas demonstrativo, da comunicação. Então todos os dados foram comunicados em binário. Como que eu vou comprovar a veracidade desses dados? Eu criei uma função na tecla asterisco. Se eu apertar asterisco, eu vou exibir no display os dados armazenados. Então vou apertar agora. Dados armazenados. Usuário 2536, supervisor 1234, peças produzidas no sensor 4, peças produzidas no refugo 2. Refugado e produzidos no sensor, sem o sensor nenhuma. E o tempo de 1 minuto e 6 segundos. Vamos fazer a seguinte simulação. Eu vou iniciar o meu sistema novamente com F1. Vou digitar a matrícula 2536 e F1 novamente. O sistema agradece, dois bips e 2 sinais visuais de LED e a minha carga está habilitada. O meu motor vai funcionar, a minha máquina está funcionando, porém nessa simulação eu não tenho sensores instalados, eu vou desconsiderar os sensores. Então o usuário com um pouco mais de 10 segundos vai finalizar o sistema. No display ele não indica nenhuma peça produzida e nem refugada. Vou finalizar o meu sistema com F4. Fim do sistema. Vou me identificar, 2536, ops, errei. Se eu der um F4, o usuário não existe. Vou tentar novamente. F4, fim do sistema, vou me identificar, 2536, F4. Ele pede quantidade de peças produzidas, eu vou colocar 250 peças. F4 novamente, quantidade de refugo, 3 peças refugadas, por exemplo, e F4. O sistema agradece. Note que no PC, novamente, ele emitiu mais números binários. Observe que a máquina não funciona, o motor não liga mais. Vamos comprovar os dados? Se eu apertar o asterisco, no display ele exibe o número de usuário, o número de supervisor, nenhuma peça produzida no sensor, nenhuma refugada no sensor, porém 250 peças produzidas e 3 refugadas digitadas manualmente, com um tempo de 19 segundos. Bom, essa é uma apresentação básica do coletor de dados da produção. Muito obrigado.